Bom dia, pessoal, vamos lá, vamos dar sequência à nossa aula de ciências. A gente vai iniciar hoje fazendo uma experiência e eu gostaria que vocês, é bem simples, se possível, tentassem fazer em casa, tá? Para vocês não apenas assim fazerem a leitura, mas vivenciar a situação que a gente vai estar falando no decorrer desse tema, tá? Sobre energia. Então, vamos lá. A gente vai começar, pessoal, por vocês estarem fazendo tipo de não diria uma pesquisa, mas uma experiência, né? Frio ou quente? Os termômetros são instrumentos importantes que registram temperaturas exatas. As sensações que o corpo humano tem de frio e quente podem ser influenciadas por alguns fatores, os quais podem nos confundir. Vamos testar? Bom, pessoal, vocês vão pegar aí para mim 3 copinhos de plástico. Ai, tia, não tem copo de plástico, desses descartável. Pode ser de plástico mesmo, eu só não quero que pegue de vidro por conta de estar deixando cair, quebrar, se cortar, ok? Então, vamos lá, 3 copos de plástico, água morna, água em temperatura ambiente e água gelada. Então, prestem atenção, nós vamos ter aí a água no estado líquido, mas variando em 3 temperaturas. Aí vocês vão numerar esses copos. O copo 1 vai ser o copo com água gelada. O copo 2 vai ser o copo com água da temperatura ambiente, aquela água que você pode tirar da torneira. E a água, o copo de número 3 vai ser água morna. Você vai pôr lá para dar uma mornadinha aí com a ajuda da mamãe, tá? Para não fazer caca, para não se queimar. E vai colocar no copo de número 3. Aí vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão colocar água gelada em temperatura ambiente e a água morna nos copos. Cada um em um copo. Vai deixar os 3 copos um do lado do outro. Coloque um dedo no copo com água gelada. Vai pegar o dedo, vai enfiar dentro do copo de água gelada e o outro dedo, vocês vão usar as 2 mãozinhas, e o outro dedinho no copo com água morna e vai esperar passar 1 minutinho. Passado esse 1 minuto, vocês vão tirar os dedinhos dos copos com água gelada e água morna. E coloque-os imediatamente no copo com a água de temperatura ambiente. Ok? Igual tá mostrando aí na figura, ó. Tem o primeiro quadro com a imagem, um dedo em cada copo. E na segunda imagem, vocês vão estar pegando os 2 dedos que estavam em recipientes separados e vão estar colocando no mesmo copo, no copo de número 2 aí no caso. Qual sensação que você vai ter em cada dedo? Bom, gente, é mais ou menos assim, ó. Cada corpo tem uma temperatura. O meu tem uma temperatura que para mim é normal. E talvez para vocês tenham um pouco mais, o corpo com a temperatura um pouco mais alta ou um pouco mais baixa que a minha. É por isso que tem pessoas que sentem mais frio e tem pessoas que sentem mais calor, certo? Então, vamos lá. O que eu quero que vocês percebam? Que a sensação de frio e a sensação de calor depende da temperatura que a gente está acostumado. Então, vocês vão perceber que vocês vão sentir sensações diferentes nos dedos. A sensação que vocês vão ter no dedo direito não vai ser a mesma sensação que vocês vão ter no dedo esquerdo, tá? Então, vocês vão estar anotando aí. É hiper mega pessoal essa resposta, tá? Então, vamos lá. Vamos, então, lá para a página 8 da nossa apostila. Aí, na página 8, tem o lápis na mão. Deixa eu virar a minha aqui também para ir acompanhando vocês. Vocês vão analisar aí a situação mostrada nessa imagem ao lado. Vocês estão vendo que tem um monte de pintinho aí dentro de uma caixa com uma luz acesa? Para que essa lâmpada está servindo aí? Assinale a resposta correta. Iluminar o ambiente para que os pintinhos enxerguem a comida?
aquecer os pintinhos ou iluminar o ambiente para que as pessoas enxerguem os pintinhos? Vamos lá, quero ver a resposta de vocês, hein? Número 2. O pai de Luiz cozinhou algumas espigas de milho e deixou-as sobre um prato em cima da mesa. Luiz voltou para casa pensando em comê-las, mas quando chegou, as espigas de milho já estavam frias. Letra A. Faça um desenho que represente como as espigas de milho esfriaram. Lembre-se de fazer setas e uma legenda para explicar o seu desenho. Então, pessoal, vocês vão desenhar a espiga de milho aí num prato. Vocês podem desenhar a saída do calor da espiga de milho na primeira imagem, com setas vermelhas, ou seja, o calor dela tá indo embora. E em outro prato, já ele frio, sem seta nenhuma ou com setas azuis ali, concentrando o milho, mostrando que ele tá frio. Aí fica a critério de vocês, vai de acordo com a imaginação de cada um, certo? Letra B. Quando as espigas de milho pararam de esfriar? Nós já falamos sobre isso agora há pouco ali, hein? Então, vamos lá, presta atenção para não responder bobeira. Precisa acontecer o quê? O ambiente ficar com a mesma temperatura do corpo ali que tá perdendo o quê? Calor. Então, a temperatura do que estava quente ou do que estava frio vai variar de acordo com a temperatura do local ali onde ele está. Então, olha bem a resposta. Número 3. Analise a temperatura dos corpos A e B em cada situação. E caso haja transferência de calor entre eles, faça uma seta indicando o sentido dessa transferência. Então, pessoal, nós temos aí 3 exemplos, o A, o B e o C. O que eu quero que vocês me mostrem? A troca de calor. O que está mais quente vai estar transferindo energia, ou seja, calor, para o que está com a temperatura menor. Então, se tiver igual, nós não vamos usar seta nenhuma. E se um tiver mais quente que o outro, ou seja, se a temperatura estiver mais alta que o outro, eu vou colocar a seta no que está com maior calor, indicando para o lado de quem está com menos calor. Então, vamos fazer a leitura. No A, o corpo A tem 26 graus e o corpo B, 26 graus. Letrinha B, o corpo A tem 12 graus centígrados e o corpo B, 14 graus centígrados. Letra C, o corpo A está com 60 graus centígrados e o corpo B com 45 graus centígrados. A mãe de Maria costuma colocar a mão em sua testa quando desconfia que ela está com febre, mas em seguida sempre confirma a temperatura usando um termômetro. Por que o uso do termômetro é importante? Então, pessoal, o que nós falamos na aula anterior? Que o termômetro, ele aufere ali com precisão a temperatura do corpo que ele está sendo tocado. Então, ele é preciso, ele tem precisão na medição da temperatura que ele está auferindo, ok? Então, vamos então para a próxima página, página 9 da nossa apostila, efeitos do calor. Os materiais são bem diferentes entre si. Isso acontece porque eles são formados por substâncias diferentes. As substâncias que compõem os materiais podem ser encontrados nos estados sólido, líquido e gasoso. Então, se a tia perguntar quais os estados físicos da matéria, tia, sólido, líquido e gasoso. Isso é perguntinha de prova, hein? Vão ficar atento. Os sólidos apresentam forma e volume definido, independente do recipiente onde se encontram. Nós temos aí tábuas de madeira e temos tijolos. A madeira e os tijolos de argila são sólidos. Observe que eles têm forma e volume bem definido. Se cair água ali, se ventar, ele não vai alterar a forma dele.
Isso já não acontece com os líquidos, pessoal. Por quê? Se eu pegar uma jarra e copos com diferentes formatos, o que eu coloquei de líquido ali, ele vai aderir à forma do local aonde ele foi colocado. Um exemplo bem claro, olha aí nesses copos com esse líquido verde, deve ser suco detox, né? Olha aí, o líquido é o mesmo, só que ele tem o quê? Forma diferente. Ele adequou a forma dele de acordo com o recipiente em que ele foi inserido. Os líquidos têm volume definido, mas não têm forma definida. Ou seja, eles adquirem o formato do recipiente onde se encontram. O suco, pessoal, é líquido. Observe que ele é apresentado de formas diferentes de acordo com os formatos dos copos. A mesma coisa, pessoal, vai acontecer com os gases. Olha aí, eu tenho 3 bolas com cores diferentes. Se eu tivesse um João Bobo daqueles de plástico também e fosse encher ele aí, o gás é o mesmo. Só que ele ia aderir à forma de um bonequinho diferente ou de um João Bobo daquele que fica balançando. Então, pessoal, os gases não apresentam forma nem volume definido, podendo se espalhar por todas as direções. As bolas estão cheias de ar. Se forem furadas, o ar vai escapar. Para onde? Para o ambiente, ele vai embora. Ele não vai permanecer ali dentro da bola, porque ele vai vazar. Então agora, pessoal, vamos lá para a página 10 da nossa apostila. Vai continuar falando sobre os estados físicos dos materiais, que eles podem ser alterados. Eles podem se modificar, gente? Claro que sim. Vamos imaginar que eu vou lá no meu freezer, pego um picolé, e põe, o telefone toca. Eu pego meu picolé, largo lá em cima da pia e fico no telefone, converso, e passa 5 minutos, passa 10, passa 15, passa 20. A hora que eu chego na minha pia, cadê meu picolé? Derreteu. Ele que estava em forma sólida, que ele estava ali firme, todo geladinho e gostoso para eu chupar. A hora que eu fui pegar, o que aconteceu com ele? Derreteu. E a mesma coisa pode acontecer, pessoal, com aquela barra de chocolate que eu comprei lá no supermercado. Fiquei esperando para eu degustar ela depois da minha refeição. E saí lá fora para estender uns tapetes no varal. E larguei meu tablete de chocolate em cima da mesinha de cimento que eu tenho lá no fundo. O sol tá super quente. Demorei uns 15 minutos para acabar de estender os meus tapetes. A hora que eu fui pegar minha embalagem de chocolate, meu chocolate estava todo derretido. Então, gente, vejam bem que eles se alteram sim. De acordo com o que, pessoal? De acordo com a temperatura que está no ambiente em que eu me encontro. Então, eles vão sofrer alteração sim. Então, vamos ler nossa página? Os estados físicos das matérias podem ser alterados ao receberem ou perderem energia na forma de calor. Por exemplo, o chocolate derrete ao receber o calor transferido de uma panela quente e o sorvete derreter o calor do ambiente em um dia de verão. O aumento da temperatura faz com que o chocolate e o sorvete passem do estado sólido para o estado líquido. Então, pessoal, olha aí, o chocolate e o sorvete derretem quando recebem o quê? Calor, né? Se forem mantidos em um ambiente com temperaturas baixas, como dentro de uma geladeira, o chocolate e o sorvete perderão calor para o ambiente. Nesse caso, se estiverem derretidos, eles passarão do estado líquido para o estado sólido novamente. Então, vocês estão vendo aí que tá essa forminha de ovo de Páscoa, né? Dentro da geladeira, o chocolate e o sorvete se solidificam, porque perdem calor para o ambiente. Aí eles vão voltar a ter a forma normal deles aí, né? Então, pessoal, os materiais e as substâncias que os compõem derretem ou se solidificam a partir de determinadas temperaturas.
Olha só, gente, que curioso. A água, por exemplo, começa a derreter em temperaturas acima de 0 grau e a se solidificar na forma de gelo, em temperaturas de 0 graus centígrados. Já o ferro torna-se líquido somente a partir de 1500 graus Celsius. Olha só, imagina uma temperatura de 1500 graus. Hein? Jesus, imagine que desespero. Pessoal, então vamos lá agora pegar o caderno de vocês, colocar a data de hoje, dia 12/8/2020, vamos copiar. A tia fez 6 questões, tá? Tá aqui, vocês vão copiar no caderno e vão responder de acordo com a nossa apostila. Pergunta de número 1. Quais as características dos materiais sólidos? Pergunta de número 2. Quais as características dos materiais líquidos? Número 3. Quais as características dos gases? Pergunta de número 4. Quais os estados físicos da matéria? Pergunta de número 5. Os estados físicos da matéria podem ser alterados? Sim ou não? E por quê? Exercício de número 6. Líquidos começam a se solidificar a partir de qual temperatura? E começam a derreter a partir de qual temperatura? Então, pessoal, o que eu quero? Vocês vão estar aí respondendo todas essas questões para mim, tá? Terminando, me enviem, me mandem no meu privado para eu estar fazendo a correção, ok? Beijos, fiquem com Deus e qualquer dúvida é só me chamar. Beijo, tchau, tchau.